dia, meus irmãos, meus amigos. Hoje é sábado. Eu tenho grande prazer em estar de volta para apresentar o nosso momento de fé. Durante esta semana, meus amigos, não sei quem me acompanha todos os dias, se vocês estão se lembrando, que eu focalizei personagens da Bíblia que nos apresentaram lições sobre fé, sobre provação, sobre tentação. Enfim, nós aprendemos muitas coisas durante esta semana meditando sobre a vida e sobre as experiências desses personagens da Bíblia. Tem um aqui muito precioso que eu quero meditar, que eu guardei exatamente para hoje, o sábado, fim de semana. Olha, o apóstolo Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo ele foi considerado o campeão do evangelho, o maior dos apóstolos, apesar de que Pedro tinha uma certa primazia, mas Paulo foi assim muito mais importante do que Pedro no sentido da divulgação do evangelho. Paulo desbravou mesmo o mundo antigo, levando a palavra de Deus, levando o evangelho, fundando igrejas, abrindo campos diversos. Então, Paulo foi esse homem. Paulo foi um grande pregador. Paulo escreveu metade do Novo Testamento, que a gente tem em mão, metade o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, né? As suas epístolas. Pois é, então Paulo foi esse homem. Inclusive, Paulo recebeu revelações maravilhosas sobre certos, como é que eu poderia dizer, certos segredos de Deus, sobre certas questões muito delicadas da doutrina da Bíblia. Paulo recebeu em forma de revelação. O Espírito Santo mostrou a ele, Jesus Cristo mostrou a ele certas coisas assim, bem especiais. E aí é que entra a aprovação do apóstolo Paulo, porque ele era vitorioso em tudo. Paulo não tinha medo de nada, ele enfrentava tudo e qualquer coisa. Ele sempre era vitorioso. Mas houve um detalhezinho na vida de Paulo que ele menciona nesse texto que eu vou ler agora. Você vai abrir na sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde ele conta sobre essa questão. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Ele diz assim: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações", e eu já vou explicar isso aqui, exatamente porque ele recebeu revelações de coisas muito especiais que os outros apóstolos não receberam, né? Paulo recebeu. Então ele podia se engrandecer, ele podia se exaltar. Eu tal, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Então, para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações, então ele diz aqui: "Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Até aqui a leitura, daqui a pouco eu vou ler o resto. Então, meus irmãos, assim, Paulo está dizendo que por causa das revelações, das coisas que Deus mostrou para ele, que ele tinha uma certa estatura espiritual além dos outros apóstolos, então, para que ele não ficasse soberbo, então Deus mandou um espinho na carne. E ele diz que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. E dizia: para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E ele pediu: Senhor, tira isso de mim. E o Senhor respondeu: não, a minha graça te basta. Vai ficar isso aí, esse espinho na carne vai ficar. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito bem. Aí vem a pergunta, discutem aí os teólogos, os entendidos na Bíblia, que espinho na carne seria esse? Então, já houve muitas ideias, muitas opiniões sobre esse espinho na carne.
E eu quero dizer para os meus irmãos, para os meus amigos, que, puxa vida, a coisa está tão pertinho da gente e a gente fica indo da China ao Japão, do Polo Norte ao Polo Sul, desculpe a maneira de falar, procurando uma resposta da Bíblia. Está aqui pertinho. Ele diz, né? Ele diz qual é esse espinho na carne. Esse espinho na carne são as lutas que ele passou, os sofrimentos que ele passou, as fraquezas que ele demonstrou. Ele diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Então, aqui está. Qual é o espinho na carne de Paulo? As lutas pelas quais ele passou. Não havia um lugar onde Paulo chegava para pregar o evangelho que não, de repente, não aparecesse lá alguém para fazer uma confusão e daqui a pouco ele era perseguido, ele era preso, ele tinha que fugir, muitas vezes ele foi açoitado, etc, etc, etc. Então não preciso comentar mais, você já entendeu. Todo lugar onde Paulo chegava tinha uma confusão. Até mesmo dentro da igreja tinha partidos. Uns eram a favor de Paulo, outros contra Paulo. Então aquela história, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele. E tinha gente que dizia, eu não sou de nenhum desses, eu sou de Cristo. Então havia todas essas coisas. Paulo enfrentava essa situação. Ele numa carta, ele disse assim, lutas por fora, temores por dentro. Então, esse era o espinho na carne de Paulo. E a resposta de Deus foi essa, a minha graça te basta. Então, aqui está o segredo da vitória. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver no meio de lutas, o conselho é esse, dependa da graça de Deus. Peça misericórdia a Deus, cada um no seu tamanho. Não vamos nos comparar aqui com o apóstolo Paulo, não é isso. Mas, cada um no seu tamanho, todos nós dependemos da graça de Deus. Às vezes, maior graça, menos graça, mas dependemos da graça de Deus. Então, está claro isso. Receba esta palavra, receba esta mensagem nesta manhã. E agora, como sempre fazemos, nós vamos orar. E antes de orar, só quero desejar para o meu irmão, para a minha irmã, uma semana, aliás, um fim de semana abençoado. Eu quero desejar para você tudo de bom neste final de semana, quando você vai se reunir com a família, você cessa o seu trabalho, você então entra na presença de Deus e agradeça, meu irmão, agradeça, meu amigo, por tudo aquilo que Deus nos tem dado. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em tua presença. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque a cada dia e a cada vez que nós meditamos na tua palavra, nós aprendemos alguma coisa. E nós aqui aprendemos que, mais uma vez, é o óbvio. Diante dos problemas, o que é que temos que fazer? É confiar no Senhor. É depender da graça de Deus. Depender da misericórdia de Deus. Então, Pai, eu te suplico, toma conta de nós. Toma conta do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, dessa pessoa que está batalhando, muitos estão sofrendo, estão com lutas, com dificuldades. Eu peço mais uma vez pelos meus irmãos, meus amigos que perderam seus familiares por conta dessa doença do coronavírus. Eu quero pedir, meu Deus, que o teu Espírito Santo console, que haja uma força vinda de Deus para que cada um possa superar essa situação. Ó, meu Deus, cada um tem uma situação diferente. A gente lê no jornal, a gente toma conhecimento pelo noticiário, cada situação pior do que a outra, cada coisa. E sem falar em outras mortes, outras tragédias que não tem nada a ver com o coronavírus, que é completamente diferente. Então, meu Pai, seja qual for a situação, eu quero pedir a tua misericórdia. Pai, eu oro com fé. Eu
entrego pela minha parte a cada um dos meus amigos, dos meus irmãos, nas tuas mãos, para que tu faças, que tu respondas de acordo com a tua grande misericórdia. Obrigado, Pai. Eu oro com fé, em nome e por amor de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, meus amigos, como eu disse, amanhã é domingo, o dia do Senhor. Nós vamos transmitir o nosso culto neste mesmo horário. Então esteja conosco, participando do culto, com louvores a Deus, com muitas coisas, inclusive com a mensagem da Palavra de Deus. Eu vou dar prosseguimento ao tema que eu comecei há semanas atrás, a cosmovisão cristã. O que é que a Bíblia nos mostra sobre a ação de Deus, sobre os propósitos de Deus ao longo da história da humanidade. Como é a nossa cosmovisão. Então, estaremos amanhã tratando deste assunto. Então, quero agora me despedir. Mais uma vez, quero desejar a todos um bom fim de semana e até amanhã, meus irmãos, meus amigos, no nosso culto às 9 horas. E que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.